Atos capítulo 18. Atos 18. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 28. Atos 18, do 18 ao 28. O texto diz assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais um tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu para Éfeso. Partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou. Subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receber. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Pai bendito, mais uma vez estamos diante da Tua palavra preciosíssima, a mensagem do Senhor para os nossos corações. Anima-nos, Pai, neste momento, apesar da fadiga, do cansaço, do estresse, apesar das preocupações, Senhor. Coloque em nós, mais uma vez, à disposição do Teu Santo Espírito, para que possamos nos ater à palavra e nela, Senhor, buscar o nosso alimento, o nosso conforto, consolo, alento para os dias difíceis. Alegria, louvor e júbilo para os dias alegres. E não, Senhor, de forma alguma, aparte-se de nós, e nem nos esconda, Senhor, as Tuas verdades, para que não pereçamos, para que, levados, ó Deus, por ventos de doutrinas, nos percamos, ó Deus, pelo caminho. Ajuda-nos, Pai, a encontrar o Cristo na Tua palavra e nele nos apegar. E é no nome dele somente que oramos. Amém. Chegamos ao final, então, do versículo de número 18, aquela transição da segunda viagem missionária
/ início da terceira viagem missionária, né? Alguns estudiosos vão dizer que Paulo talvez tenha feito uma quarta viagem missionária, mas nós não temos muitas informações a respeito disso. Mas o fato é que o texto vem mostrando para nós já uma sequência de eventos firmados aí na primeira, segunda, terceira, na segunda e agora na terceira viagem missionária, né? No último domingo, nós vimos que quando nasce uma igreja, nós encontramos ali, a partir do verso 1 e 3, encontramos companheirismo produtivo. Vimos o relacionamento de Paulo com Áquila e Priscila, aquele casal de fazedores de tendas, né? Comerciantes, produtores de produtos de couro. Paulo se alia a eles e passa um tempo ali trabalhando com eles e pregando o evangelho, primeiramente, todos os sábados apenas, mas depois Silas e Timóteo chegam de viagem, porque Paulo havia pedido para eles se encontrarem lá, e eles dois trazem uma oferta, e nós cremos, sim, uma oferta em dinheiro para o sustento de Paulo. Então, Paulo deixa à parte o seu trabalho com couro e tendas e passa a pregar o evangelho todos os dias. O texto diz que ele passou a se dedicar integralmente à palavra, né, à pregação da palavra. Então, nós vimos um companheirismo produtivo, nós vimos a continuidade da missão, agora do verso 4 ao verso 8, né? Verso 9 a 11, nós vimos o encorajamento da parte do Senhor, como Deus, o próprio Senhor diz, os estudiosos, o Cristo, né, dizem o Cristo falando com Paulo, diz, teve Paulo durante o verso 9, tá, do capítulo 18. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, na cidade de Corinto, né? E isso acontece porque a perseguição incessante, do verso 12 ao verso 17, nós vamos encontrar, e aqui nós encontramos os judeus, obviamente, né, fazendo o trabalho deles contra a pregação do evangelho. Os judeus se levantam mais uma vez, levam Paulo diante de Gálio, o procônsul, como se fosse um governador, um prefeito daquela região, e acusam Paulo mais uma vez, só que Gálio reconhece que ali era um problema deles, dos judeus, uma discussão que nada tinha a ver, que ele nada tinha a ver. E com isso, eles não conseguem fazer o que eles queriam com Paulo, prender e, consequentemente, matar a Paulo. Então, Paulo avança, continua pregando o evangelho. Aí, do verso 12 até o verso de número 17, né? O verso 16 diz assim, e os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram o principal da sinagoga e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Ou seja, é como se Sóstenes se levantasse, né, o principal ali se levantasse, e eles estavam, vocês estão atrapalhando o andamento das coisas aqui. Vocês vêm com essas questões de vocês, e agora a gente quer que vocês saiam daqui. O texto é claro, diz que eles foram expulsos, né? Mas Paulo, intacto, continua a pregar o evangelho. Gálio não dá importância para aqueles eventos. Verso 18, chegamos ao nosso texto de hoje, né? Então, hoje veremos o fim da segunda viagem missionária. Nós iniciamos ver o fim, né, já na semana passada, o fim dessa viagem. Veremos um pregador fiel à palavra. Veremos a organização da terceira viagem missionária e como o zelo da pregação, como a qualidade da mensagem, da pregação do evangelho é de suma importância, já era de suma importância naqueles dias e, consequentemente, para os nossos dias, né? Então, vejamos aí, a partir do versículo 18, esse encerramento
essa transição de uma viagem para outra, né? Então, vejamos aí os últimos momentos, os eventos finais da segunda viagem missionária. Aqui, no verso 18, nós vemos: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, né? Então, Paulo aqui termina o seu trabalho em Corinto e decide agora voltar para Jerusalém. Provavelmente aí para a celebração, as celebrações da Páscoa, né? Então, ele decide se despedir dos irmãos e agora de volta para Jerusalém. E aqui acontece algo interessante. Aparentemente, Paulo faz um voto de nazireado, né? Que provavelmente foi o se abster de comer, beber vinho por volta ali de 30 dias. Né? Interessante, a gente chegou justamente nessa convergência aqui de assuntos. Falamos disso na escola dominical, né? E do jejum, né? E uma dedicação exclusiva ao serviço, e agora nós encontramos um exemplo aqui do apóstolo Paulo. O exemplo, o modelo, é o modelo de nazireado, né? Ele corta o cabelo, né? Aliás, ele deixa o cabelo crescer por 30 dias, e depois dos 30 dias ele corta o cabelo e oferece no altar como um sacrifício ao Senhor. Como assim? Se você for ler o livro de Números, você vai encontrar essa referência. Por exemplo, se você olhar lá no finzinho na referência cruzada, a maioria das Bíblias nós temos aí, capítulo 6 de Número, verso 18, temos ali o estabelecimento desse nazireado. Nazireu mais famoso que nós encontramos na Escritura, acredito que seja Sansão, exatamente, né? Um homem que se dedicou exclusivamente a Deus e de forma simbólica não cortava o cabelo. Algumas pessoas vão dizer, né, nós vimos filmes, desenhos animados, dizendo que a força de Sansão estava no seu cabelo. Não se engane, tá bom? Frequentadores de escola dominical saibam, a força de Sansão estava no Espírito Santo. O Espírito Santo tomava, capacitava temporariamente aquele homem, certo? Então, o cabelo era o símbolo, mas a força de Sansão era a força do Senhor que estava sobre ele. Já vimos algumas vezes, né, a bagunça que Sansão fez com isso, se envolvendo, quebrando o seu voto muitas vezes. Mas, a bem da verdade, aqui, Paulo não está assumindo, provavelmente aqui, todos os pré-requisitos de vamos dizer assim, de um voto integral, como era no Antigo Testamento. Ele pega o princípio e aplica, se dedica a um tempo ao Senhor, sem comer, beber, fazer um jejum efetivamente, né, em louvor e gratidão a Deus. Por que a gente fala isso? Porque nos moldes, se a gente for ler no Antigo Testamento, né, nos moldes do Antigo Testamento, exatamente não era mais possível. Você tinha ali uma ordem a ser seguida que provavelmente Paulo não ia conseguir. Mas ele pega o princípio de se abster, de dedicar-se, de se entregar a Deus por um período específico, de o que seria que os nossos irmãos de igreja pentecostal chamam de consagração, né? Aquele período em que você se dedica especificamente para consagrar-se, para jejuar, orar, ler a Bíblia incessantemente por um período de tempo, né? Então, é possível que Paulo tenha feito um voto aí como forma de expressar sua gratidão a Deus pelo seu ministério frutífero ali em Corinto. Aquela região foi bastante frutífera, apesar da perseguição, né? A gente pode entender que Paulo estivesse aí, vamos dizer assim, agradecendo a Deus e se preparando para a terceira viagem missionária, para os grandes desafios que viria a partir dali. Não é como nós vimos aí no verso 9 e 10,
quando o Senhor diz para Paulo não desistir, não esmorecer, ficar ali, porque ali ele tinha muito povo. E, irmãos, como eu gostaria de ouvir algo do Senhor nesse sentido tão específico, sabe? Ainda que sensacionista que somos, seria muito bom Deus falar assim, olha, fique aí e faça isso, porque é aí, nessa rua, nesse bairro, eu tenho muitas pessoas para resgatar. E isso deu um ânimo profundo para Paulo. Por que a gente pode afirmar isso? Quando como nós vimos no domingo passado, havia uma sensação de que Paulo estava cansado, uma perseguição crescente e um cansaço em todos os aspectos, principalmente a questão dele se voltar e se dedicar para a sua antiga profissão, né? De fazer tendas. Mas você ouvir da parte do Senhor, nós vamos ver pouquíssimos momentos assim, em que depois, né, da partida, da assunção do Senhor, ele falando diretamente assim com os seus discípulos. Imagine o impacto disso na alma do pregador. Então quer dizer, pastor, que hoje, para nós fazermos um trabalho efetivo, nós precisamos jejuar, orar a Deus, nos consagrar para que Deus diga onde quer que nós falemos e preguemos. Obviamente que não. Os tempos hoje são muito diferentes. Por quê? Você precisa pregar em todo lugar que você estiver. Você não precisa de uma mensagem exclusiva de Deus para dizer assim, pregue em tal lugar. A Escritura, sobretudo o Novo Testamento, vai apontar para a gente que a gente tem que fazer isso em todos os lugares. Queridos, e como tem sido decepcionante a vida da igreja como um todo, de pregação do Evangelho. A gente vê um irmão aqui, outro ali, alguns já cansados, outros desanimados, outros falam de vez em quando, outros nunca falam. Sabe, E a gente percebe essa dificuldade de se dedicar exclusivamente na vida espiritual, numa proximidade com Deus, com uma intenção. Existe uma pessoa no meu trabalho, e eu gostaria de falar muito do Evangelho para ela, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, tudo aquilo que a gente estudou no semestre passado, né? Por que nós não evangelizamos? Então, o que a gente faz? Especificamente, deveríamos olhar para exemplos como esse aqui, orar a Deus, especificamente dizer, Senhor, me mostra, Senhor, fala comigo, eu quero, Senhor, me anima, Senhor, tira esse medo que eu tenho, tira a vergonha que eu tenho, tira todos esses impedimentos, para que a minha vida seja uma vida natural de anúncio do Evangelho, para que eu consiga, não somente com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes, falar do plano da redenção, de forma simples, clara. Gente, como tem sido difícil e cada vez mais comum que a obra de evangelismo, de discipulado, tem ficado, sobretudo, nas costas da liderança. É como se a igreja pegasse alguém que está se aproximando do Evangelho, trouxesse para a igreja, agora fizesse assim, eu fiz a minha parte, agora é com você. Agora é com o pastor. Agora é com o presbítero. Não, muito longe disso. Nós vamos ver claramente que a ordem, o sacerdócio universal, a grande comissão é para todos nós. Quando a gente entende essa necessidade, a gente começa a trabalhar de uma forma mais efetiva para o reino, desviando a nossa atenção das bobagens diárias, que a gente consegue tranquilamente qualificar e quantificar quando as coisas apertam. Quer ver um exemplo? Muito claro, 2021, pandemia. Quer ver um exemplo negativo? Aquela palhaçada lá no Rio Grande do Sul, o pessoal fiscalizando o caminhão cheio de oferta, cheio de doações, porque o caminhão estava pesado demais. Será que é válido um fiscal do povo, um fiscal do governo, aliás, fiscalizar o povo em tempos normais? Óbvio, o trabalho dele. Estamos vivendo em tempo de calamidade. Como que vai
A gente consegue fazer isso, a gente consegue estragar esses momentos. Mas se a coisa aperta, nós conseguimos direcionar toda a nossa atenção para uma área específica, para um momento específico. Queridos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, de uma forma muito simples e clara. Não é somente o sul que está morrendo, não. Hoje, aqui no nosso bairro, as pessoas estão indo para o inferno. E você está esperando o quê? Acontecer alguma calamidade para você se movimentar? Aquele colega lá no trabalho, aquela amiga lá no trabalho que você conhece, aquele parente, está precisando ouvir do Evangelho e você não faz isso. Você fala do melhor time do mundo, Corinthians. Você fala do tempo, fala da chuva, fala de política, mas não consegue falar de Jesus. Qual dificuldade nós encontramos? Falar de uma coisa que deveria ser caríssima para nós. Sabe aquela conversa de elevador? Está quente hoje, né? Você viu o cavalo lá em cima do telhado? Que Deus tenha misericórdia de nós, gente, e a gente passe a olhar de uma forma mais focada, intencional, para a pregação do Evangelho. Se aproximou de você, querido, fale. Pega o contato, marca um momento. Invista tempo falando de Jesus, porque esse é o único caminho. Apresentar o plano da redenção. Qual a única forma desse povo ser salvo? Ainda que morram numa enchente, como no Rio Grande do Sul. Crendo em Jesus Cristo e você ficar preocupado no seu mundinho ali, sabe? Só com as suas coisas. Naquela síndrome de Lip Hard, lembra? Ó céus, a vida, como minha vida é difícil, como está complicado. Acorda! Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para olhar além do seu umbigo. Por que muitas igrejas demoram a amadurecer, a crescer? Porque os crentes ainda ficam trazendo demandas desnecessárias para a igreja, enquanto deveria estar lá fora trazendo mais gente. Paulo partiu pelo mar com Priscila e Áquila e eles fizeram uma parada em Éfeso, verso 19. Diz assim: chegados a Éfeso, deixou-os ali, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Mais uma vez, pregava aos judeus. Sem perder tempo. Verso 20. Rogando-lhes eles que permanecessem ali, mais algum tempo, não acendeu. Não permitiu, não concedeu aquilo que eles estavam querendo, né? Então, nessa parada aí de Éfeso, ele prega na sinagoga e os judeus recebem Paulo com entusiasmo, como a gente percebe aqui o texto, e diz, fica com a gente. E Paulo diz, não vai dar. Mas vocês vão ver a providência de Deus fazendo com que a igreja fosse trabalhada de uma outra forma. Nós vamos ver mais à frente. Então, Paulo sentiu que não podia ficar, porque tinha que ir para a Síria. Né? Olha aí o verso 20. Verso 21. Mas, despedindo-se deles, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Isso vai acontecer em um outro momento, né? 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E, tendo saudado a igreja, desceu para a Antioquia. Então, ele chega ali na região da Cesareia e vai para Jerusalém. Dá aquele oi para os irmãos da igreja, né? Olha, estou bem, o evangelho está avançando, provavelmente presta ali um relatório, fala dos acontecimentos em Corinto, né? E animado, ele segue sua viagem para a Antioquia. Eu vou ver se eu consigo preparar um mapa dessas viagens para os irmãos, mas, claro, é que eu teria que produzir do zero, porque a maioria dos mapas que a gente encontra são mapas confusos. E como a gente não conhece a geografia daquela região,
eu vi alguns, né, mas eu falei, isso aqui vai trazer mais confusão, né? Porque, olha, ele está vindo ali da região da Cencreia, o Istmo de Corinto, a gente não sabe o que é isso, né? Mas eu vou ver se eu consigo preparar algo para dar uma experiência melhor aos irmãos, para entender como Paulo vem insistentemente, constantemente, avançando na pregação do Evangelho. Verso 23. Havendo passado ali algum tempo, né, naquela região, Antioquia, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Paulo vai confirmando todos os discípulos. E olha que interessante, a partir daqui, a gente começa a perceber algumas questões ali. Ele fez com que Priscila e Áquila permanecessem em Éfeso, e ele prometeu que voltaria se o Senhor permitisse, né? Aquele famoso "se Deus quiser". Então, quando ele faz isso, não sei se os irmãos perceberam, mas aqui nós vamos encontrar uma questão interessante sobre esse casal aqui. No primeiro momento do encontro, nós temos Áquila e Priscila, mas depois Lucas passa a relatar Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Eles vão aparecer depois no verso 26, nessa mesma ordem. Nós bem sabemos, já vimos isso, que o escritor, no caso aqui Lucas, o escritor daquele período, o escritor bíblico, ele não faz essas inversões à toa. Por algum motivo, me parece que Priscila assume o lugar de protagonista, provavelmente por ser mais focada, tomar algumas atitudes em direção aos projetos missionários, alguma coisa assim. É fato que Lucas ressalta Priscila, né? E vai levantar aí, vamos dizer assim, a questão dessa proatividade, provavelmente, da Priscila. Então, ele chega na Cesareia, e depois viaja para Jerusalém, e tem ali essa curta estadia, né, com os irmãos, e depois volta para o norte de Antioquia, como a gente viu no verso 22. No verso 23, nós temos: havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia, onde vai surgir depois a igreja que tem a carta aos Gálatas, né? A Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. A ideia aqui de confirmar, queridos, faz parte da estratégia de Paulo. Paulo passava por uma região, imagine assim, para ficar mais claro para nós. Vamos supor que Paulo tenha saído de Calmon Viana, de Suzano. Aí ele passou pregando o evangelho, algumas pessoas se converteram em Suzano, depois em Calmon Viana, Aracaré, Itaquá, Romano, Itaim, Jardim Helena, São Miguel, Hermelino. Depois ele pega e volta a Hermelino, São Miguel, Jardim Helena. Por que ele faz isso? Em todos esses lugares que ele pregou o evangelho, que se converteram pessoas, ele volta confirmando, apoiando, dando aquele ânimo para os irmãos, estabelecendo presbíteros, diáconos, liderança da igreja, formando um grupo firme e forte, como ele fez aqui, naquela estratégia incrível que Paulo planta uma igreja colada com a sinagoga, né? A palavra que surge no texto que a gente viu no início, verso de número 7, diz assim, do capítulo 18: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua, coladinha com a sinagoga, não é? Paulo, plantador de igreja, né, pregador experiente do evangelho, não se importava nem com isso. Por quê? Tinha muita gente se convertendo ali naquela região, inclusive muitos integrantes da sinagoga se converteram, não é? E Paulo faz isso. No verso 23, deixa claro aí que ele vai confirmando todos os discípulos.
Passou, pregou, pessoas se converteram, tem um grupo firmado ali, se reunindo na garagem, lendo a Bíblia, orando, tem um irmão que toca, tem um irmão que canta, e a congregaçãozinha ali vai se fortalecendo, e Paulo vai. Na volta ele passa, prega com os irmãos, abre a Escritura, fortalece a fé dos irmãos. Sabe o que Paulo está fazendo? Exatamente aquilo que ele aprendeu com Cristo. Exatamente aquilo que ele aprendeu com os discípulos. Exatamente aquilo que o Senhor fez com ele, fortalecendo a sua fé. Paulo passa, algumas pessoas vão achar que os eventos são o seguinte: Paulo está vindo, está perseguindo os discípulos, né? Está a caminho de Damasco, e de repente ele vê uma luz, é convertido, e a partir dali ele já sai pregando, plantando igreja, e se torna o grande Paulo que a gente conhece. Numa leitura mais acurada, a gente vai ver que Paulo, ainda cego, vai para um lugar, encontra-se com um servo já preparado para o Senhor, que ele mesmo disse que deveria procurá-lo. Ele fica 4 anos se preparando para o que ele viria fazer. E aqui a gente já tem algumas implicações para a gente refletir. Você tem um servo de Deus ali esperando Paulo. Você tem estrutura para receber Paulo. Paulo que já tinha, vamos dizer assim, formação acadêmica suficiente. Né? Paulo era detentor de um grande conhecimento, o maior teólogo que já existiu. Agora é instruído por... eu esqueci o nome. Me ajudem aí. Por Barnabé. O nome daquele que recebe Paulo. Ananias. Vamos dizer que seja Ananias. Vou confiar na memória do irmão. Ananias recebe ele, apoia, ajuda-o, e ele é restaurado, inclusive fisicamente, milagrosamente. Resultado disso, nós temos agora o maior missionário, o maior teólogo de todos os tempos. A gente perceba a importância do cuidado, do zelo, do abraçar de forma correta, de ensinar, de ir ali, trabalhando os aspectos necessários para que um discípulo do Senhor venha a ser aquele homem que Deus quer que pregue o seu evangelho, né? Aquele servo, aquela serva que ele quer que anuncie o evangelho. Do verso 28 ao verso 24, agora temos um outro personagem que surge aí, um tal de Apolo. Verso 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Surge, então, Apolo. Algumas informações que o texto traz para nós, que Apolo era natural de Alexandria, né? Alexandria, naquele período, né, a segunda cidade mais importante do Império, fundada pelo famoso Alexandre o Grande, né, em 332 a.C., se torna aquele polo intelectual incrível. Só para vocês terem uma ideia, nós falamos recentemente de Atenas, né? Alexandria só perdia para Atenas no que diz respeito a conhecimento, a profundidade. E se for falar de Alexandria, enquanto Atenas tinha muitos escritos, grandes pensadores, Alexandria tinha a maior biblioteca daquele período. Dizem aos estudiosos que tinha aproximadamente 700 mil livros naquela biblioteca, que infelizmente foi destruída, né? Ali também foi traduzida a Septuaginta, a versão que daquele período é como se fosse a nossa Ara hoje, né? A versão que alcançou o povo, a versão mais popular que tinha.
E sua população aí ultrapassava aí a casa dos 600 mil habitantes. Então, da onde vem Apolo? De um grande centro, provavelmente sendo homem muito inteligente, estudado, preparado. 4 coisas aí que são ditas acerca de Apolo, que vem em seguida aí. Primeiro, ele era um judeu, né? Está aí no verso 24. Chegou a Éfeso um judeu. Lembra que Priscila e Áquila ficam lá em Éfeso, que Paulo pediu para eles ficarem lá em Éfeso? Pois é. Lembra que havia uma necessidade ali, e a Paulo diz assim, olha, não vou ficar, talvez, se Deus permitir, eu volto, e ele sai. Mas depois de um certo tempo, Deus envia um outro grande pregador. Então, temos aí o tal do Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Verso 24 vai deixar isso muito claro, né? Nessa cidade de onde vem, né, Apolo, havia uma colônia muito grande de judeus, né? Dos 5 bairros existentes, 2 bairros eram só de judeus. E Apolo, provavelmente, nessa expansão do Evangelho, teve contato com a pregação do Evangelho e foi convertido pelo Senhor. O texto diz, varão eloquente, pregava e pregava muito. Era poderoso na Escritura, ele tinha fervor, ele pregava com conhecimento, com profundidade, em vários aspectos. O texto diz, verso 25, ele ensinava com precisão sobre Jesus. Aí, a partir daqui, começa a ficar complicado e a gente não sabe explicar. Porque se ele era varão eloquente, grande pregador, conhecedor da Escritura, pregava com precisão sobre Jesus, como diz o verso 25, e na última parte diz, mas só conhecia o batismo de João. Essa última parte aqui é uma frase confusa para a gente. A gente não sabe como lidar com isso. Como ele poderia ensinar com precisão sobre Jesus, se ele só sabia do batismo de João? Aparentemente havia uma deficiência no conhecimento de Apolo, e ele precisava saber mais. Inteligente, eloquente, falava muito bem, as pessoas gostavam de ouvi-lo, né? Depois vai ter uma discussão lá na frente, né? Quem é de Paulo, quem é de Pedro, quem é de Apolo, não, eu sou mais crente, eu sou de Jesus e tal, né? Mas parece-me que era deficiente a pregação de Apolo, mesmo com todos esses elogios que Lucas levanta. O texto diz que, finalzinho do 25, aí, conhecendo apenas o batismo de João. O que é conhecer apenas o batismo de João? Vamos voltar lá no Evangelho, quando João o Batista surge pregando arrependimento, né? Então, veja, João mesmo pediu aos seus seguidores que se arrependessem e se preparasse, né? Preparasse a sua vida, os seus corações para a vinda de um Messias, Jesus Cristo. Né? Então, João está ali durante um bom tempo pregando no Evangelho, arrependam-se, né? Ele enfrenta o líder da época lá, né, que tem uma vida promíscua e tal, e tem sua cabeça cortada depois, mas antes disso, João está pregando ali no deserto durante um bom tempo, mandando as pessoas se arrependerem, arrependam-se dos seus pecados, creiam que o Messias virá. E, de repente, num determinado dia, João está lá batizando, e ele olha, e ele percebe que agora ele está diante de Jesus. E esse encontro é muito interessante, porque ele se rende imediatamente a Jesus. Será que João já conhecia Jesus? Provavelmente. Por quê? Eles tinham uma relação de parentesco, né? Não, vamos dizer assim, não consanguíneo, talvez consanguíneo, mas uma relação muito íntima e muito próxima. O primeiro encontro deles foi ambos no ventre, vocês lembram disso? Pode ser que João nunca tenha visto Jesus pessoalmente? Pode ser. Né? Naquele período não era assim tão fácil se encontrar.
as distâncias muito grandes e tal. Mas a grande questão aqui é que ele reconhece o senhorio, ele reconhece o profeta que está diante dele, o Messias que está diante dele. Então é provável que Apolo tenha aprendido na escritura do Antigo Testamento tudo o que ele sabia sobre as promessas desse Messias. E ele pregava apenas essa pregação de João, que era uma pregação que faltava algumas coisas. Gente, isso é muito importante. A pregação de Apolo faltava algumas coisas. E aparentemente, ele até sabia que Jesus era o único que estava por vir. E com certeza confiava nele como o Messias. Mas vamos olhar para o texto aí para a gente caminhar, para ver se fica mais claro. Ele, pois, verso 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Né? Então, depois a gente relembrar o que é esse batismo de João, né? Essa ideia de que João pregava, batizava e pregava, arrependei-vos e tal. Depois de a gente entender isso, a gente vai perceber que é provável que ele precisasse de, como se fosse uma complementação, um upgrade, uma pós-graduação, não é? Para dar aquela firmada no seu conhecimento. Talvez estivesse pregando somente a ideia de salvação incompleta nos escritos do Antigo Testamento, né? Mas nós vamos entender também que havia algumas coisas aqui que nos remete à providência divina, que nos mostra que como Deus vai construindo a narrativa da humanidade, e como Ele vai fazendo com que algumas coisas se entrelacem, formando assim uma grande trama perfeita, milagrosa, maravilhosa, para que os seus planos se cumpram. Por quê? Porque, aparentemente, nós vamos ter aí uma complementação. Por exemplo, Apolo talvez precisasse pregar mais sobre uma vida de santidade, uma vida sem pecado. Porque tinham pessoas que pregavam, que diziam que, ok, estou salvo agora, vou viver minha vida, porque Jesus vai voltar logo, então eu preciso. Olha como isso é absurdo, não é? Não é tão absurdo, porque isso persistiu até os nossos dias. Inclusive, nós, presbiterianos de herança reformada, somos acusados disso. Vocês creem numa tal predestinação, numa tal eleição? Então quer dizer que se eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Então estou tranquilo, não preciso fazer mais nada. Então as pessoas vão dizer que a gente não precisa pregar para mais ninguém, porque já está todo mundo salvo, o Senhor sabe quem é. Muito pelo contrário, isso nos traz a responsabilidade de pregar, de continuar pregando, de continuar anunciando. Agora que eu sou salvo, eu preciso falar de Jesus para as outras pessoas, para que elas também se acheguem. Então, talvez Apolo precisasse entender a importância de conhecer a lógica da salvação. Uma vida de alguém que foi salvo, agora ela tem uma vida de santidade. E, a partir dali, tem o desenvolvimento dessa salvação, como diz Paulo, a santificação. E algumas pessoas vão até confundir a santificação com salvação, né? Vão achar que a salvação pode ser adquirida pelo esforço humano, jogando fora completamente a carta de Paulo aos Efésios. Jogando fora o capítulo 2, que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele vos deu vida. Como assim? O que o morto faz? Absolutamente nada. Como este pode ir em direção a seu Salvador? Algumas pessoas vão dizer, eu preciso orar mais, eu preciso insistir para que essa pessoa busque mais o Senhor, porque se ela buscar, se ela se humilhar, se ela se consagrar, se ela for ao monte, o Senhor vai convertê-la. Gente, isso é trazer falsa esperança ao coração de algumas pessoas, porque não funciona assim. Nós vamos perceber ao longo da Escritura que o Senhor aprove a quem escolher. Isso traz dor ao nosso coração? Algumas vezes sim. Mas quando nos voltamos para a Escritura, nós vamos perceber que isso só traz dor porque nós queríamos ter o poder de salvar as pessoas.
eu vou pregar de tal maneira, eu vou orar tanto que eu quero ver se essa pessoa não vai se converter. Eu vou jejuar. Certa vez eu ouvi isso, né? Um infeliz, falando infeliz mesmo, porque a vida dele denunciava o contrário do que ele falava. Né? Ele falando, ele disse assim, pela minha fé, você vai crer. E eu, juventude ainda, eu olhei aquilo, falei, não foi isso que eu aprendi na escola dominical, não. Pela minha fé, onde que a Bíblia diz isso? Que alguém vai ser salvo pela fé do outro? A grande questão, queridos, é que nós tendemos a achar que esse é o caminho. Até mesmo a gente, viu? Muitos de nós, que estamos aqui há alguns anos em escola dominical, a gente se enrola com isso. Né? Você precisa buscar mais. Não lance esse fardo para a pessoa. Porque ela pode buscar o quanto que ela quiser. Se Deus não tiver misericórdia, ela não vai avançar. É pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de vós, isso não vem daqui, é dom de Deus. Como podemos ensinar ou insistir, sofrer com isso diante de alguém? Soframos. Se é que podemos dizer isso, se é que para sofrer, sofra diante de Deus pedindo misericórdia para que Deus cure, liberte a alma dessa pessoa. Mas entenda, é Ele, e somente Ele. Não existe nenhuma possibilidade da salvação ser por mérito algum. Você pode orar, você pode jejuar, essa pessoa pode fazer o que ela quiser. Porque até o momento em que o Espírito Santo muda a disposição do coração daquela pessoa, a Bíblia chama ela de morto. E o que o morto faz? Absolutamente nada. Talvez Apolo precisasse aprender mais sobre a morte sacrificial, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a sua assunção, né? O momento da ascensão gloriosa e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, o batismo que o Espírito Santo traz sobre aquelas pessoas naquele momento, capacitando, assim como em Atos 1, verso 8, diz que eles receberiam poder, e o poder veio. Talvez Apolo tivesse que aprender muitas outras coisas ainda. Mas, a bem da verdade, o Senhor tinha algo preparado para usar Apolo. Como Apolo ensinou na sinagoga, suas mensagens eram boas, mas aparentemente incompletas. Vejamos aí o verso, a segunda parte do verso de número 26. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Olha a providência divina. Deus não somente converte Apolo, mas prepara todo o terreno, prepara 2 grandes discipuladores, casal que andou lado a lado com Paulo. Paulo parte, deixa eles lá em Éfeso. Deus queria que Priscila e Áquila ficassem lá, e providencialmente eles vão a um determinado lugar. Quando eles chegam lá, tem um cara que prega muito, mas que está faltando algumas coisas na pregação dele, e eles vêm cá. Apolo, vamos conversar. E o texto diz que, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo. A ideia aqui de tomar consigo é caminhar junto, ensinar. E não somente, vamos tomar um café, vamos almoçar junto, e depois, daqui a uns 20 dias, a gente se vê de novo. Mas o texto diz aí, o finzinho do verso 26, vai dizer que, com exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Sabe como eles fizeram isso? Animando, ensinando, investindo tempo, trazendo à memória o que ele já aprendeu, aplicando provavelmente o conhecimento que ele já tinha do Antigo Testamento com os acontecimentos do Cristo, que já tinha ali por volta de 40, 50 anos decorridos, fazendo com que agora Paulo tivesse aquela sensação que muitos de nós têm, não é? Quando a gente está lendo a Bíblia o tempo inteiro, não estou entendendo nada, e de repente você ouve uma pregação, um estudo, e você faz assim,
Ah, agora eu entendi. E isso foi fazendo algo no coração de Apolo, e Priscila e Áquila animam o irmão, dão apoio, e olha que coisa interessante, Apolo sai para pregar o evangelho, estava queimando no coração de Apolo aquela mensagem. Olha o 27, querendo ele percorrer a Acaia, lembra disso? A Acaia, a região em que Paulo já vinha pregando. Olha só como Deus é maravilhoso. Paulo já vinha pregando, lembra? Toda aquela região ali, Paulo já vem anunciando, a igreja se solidificando, se fortalecendo, e daqui a pouco nós temos uma igreja pujante, várias pessoas se convertendo. Paulo sai aí, Deus envia Apolo. Lembra a ideia? Paulo semeou, quem colheu foi Apolo. José semeou, quem colheu foi João. A ideia de colher é ver os frutos do trabalho feito pelo evangelista, pelo missionário, pastor, independente de quem foi que trabalhou ali, daquele grupo que se formou. Olha como eles respondem a essa vocação e esse amor de Apolo. Quando, querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Quando ele vai com uma carta, vai com indicação, vai com ânimo, vai com todo o apoio dos irmãos ali de Éfeso, da igreja de Éfeso, vamos dizer assim. E agora, mais instruído, Apolo poderia anunciar a salvação, não baseada em João, mas precisamente em Cristo. Não baseada apenas na pregação de João, no batismo de João, mas no batismo de Cristo. Na transformação que o Cristo fazia, na transformação que o Evangelho faz de forma integral. Junta-se a pregação de João, junta-se a pregação de Paulo, junta-se o testemunho do Cristo, e você tem a obra da redenção. E você tem agora uma mensagem firme, pungente, que alcança muitos corações naquele lugar ali. Apolo recebe o apoio dos irmãos, e o Evangelho é pregado. O Evangelho avança. Verso 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Cristo é pregado aos judeus e muitos são convencidos. O Cristo é Jesus. Lembra daquela inversão? Por que Lucas, em vez de escrever Jesus Cristo, escreve o Cristo é Jesus? Perceba que essa forma, essa estrutura vai se apresentar, sobretudo, quando está sendo pregado a judeus. Por quê? Porque os judeus estavam, na verdade, os judeus ortodoxos, clássicos lá, continuam até hoje esperando o Messias, sendo que o Messias está aí. Aquele que deveria vir, veio, e o povo perdeu o momento que ele veio. Não crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não crê em Cristo como sendo o Emanuel. O título de Cristo não é Emanuel, Deus conosco. É Ele, o próprio Deus, andando aqui na terra. Eles não conseguem entender isso. E Apolo diz o que para eles? Sabe o Messias, o Cristo ungido? É Ele. E eles são persuadidos, são convencidos. Queridos, a perseverança deve ser a marca do cristão. Jamais desanimar, jamais deixar a obra pela metade. Pois as adversidades podem trazer muitas dificuldades, mas a gente precisa continuar avançando. Sabe para quê? Para a glória de Deus. Por que a gente não para? O evangelista, a missionária, o missionário, o pregador, a igreja inteira pode morrer, mas o evangelho avança. Se a gente for contar na história da humanidade, quantos missionários já morreram? Vamos falar dos eventos mais conhecidos, né? Quantos missionários morreram a fio da espada, cerrados ao meio, enforcados, afogados, queimados? Quantas pessoas já entregaram
a sua vida por amor ao Evangelho? Quantas? E o Evangelho continua avançando. O pregador pode morrer, mas a mensagem continua. Por quê? Porque a mensagem não é do pregador. A mensagem não é minha, a mensagem não é sua. A mensagem é do Senhor. É como se a gente carregasse algo precioso numa embalagem que precisa que todos vejam, e a gente apresenta ela, e ainda que a gente pereça, ela continua. Porque quando nós perecemos, vem outro, pega essa mensagem e leva. Enquanto nós estamos caminhando, aquele outro que levou para Suzano, trouxe para Itaquá, trouxe para Mogi, trouxe para Ermelino, trouxe para em todos os lugares. E nós vamos perecendo, envelhecendo, morrendo, e o Evangelho vai avançando. E sabe até quando vai ser isso? Até quando Jesus voltar. Precisamos avançar para a glória de Deus. Precisamos deixar de ser antropocêntricos, olhar para o próprio umbigo e achar que tudo gira ao nosso redor. Tudo. Até o próprio Deus. Ele tem que me servir de alguma forma, senão não faz sentido. Eu preciso orar para Ele e Ele atender às minhas necessidades. Eu preciso, eu vou me dedicar aqui para esse Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou passar um tempo orando assim intensamente, porque eu sou, sabe, eu consigo. Só que se Ele não responde, qual que é a minha reação? Quando nasce uma igreja, queridos, é necessário instruir, capacitar, animar, apoiar os novos convertidos, aqueles que se aproximam. A gente precisa de pessoas assim o tempo inteiro no caminho, para que nesse caminho correto, a mensagem correta seja anunciada para a glória de Deus. Cristo sendo anunciado, Deus é glorificado. Cristo sendo anunciado, o Evangelho avança, pessoas são salvas, pessoas são transformadas. Quantas pessoas têm perdido tempo com esse negócio de ação social? Gente, isso é perder tempo. Tem pessoas que passam as madrugadas, saem pelas ruas, entregam cobertores, marmita, sopão, mas não fala de Jesus lá no trabalho, não fala de Jesus em casa, não fala que Jesus é a salvação. Essas pessoas vão para o inferno de barriga cheia, aquecidinhos com o cobertor que você deu. A mensagem que tem que chegar lá no sul é: Jesus salva, independente das águas. Lembra? Barquinho chacoalhando, ele anda por cima das águas. A natureza obedece ao seu comando. Com isso eu estou dizendo que a gente não deve ter ação social? Obviamente que não, mas esse não é o nosso foco. Não, essa não é a missão da igreja. Não deve ser a sua missão. Se você está falando de Jesus para alguém, está discipulando alguém, evangelizando alguém, ela tem fome, dê de comer, mas acima de tudo, fale de Jesus. Não deixe ela com a barriga cheia de comida e morrendo de fome quanto à pregação do Evangelho. Senão você perdeu tempo. Porque ela vai rechochuda para o inferno. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Mas age como se quisesse. Queridos, para que o caminho correto glorifique a Deus, é necessário anunciarmos a Cristo. À luz do que Cristo mesmo fez, Paulo, que segue o seu exemplo, avança, Priscila e Áquila avançam, ajudam e servem de plataforma que impulsionam Apolo e lançam Apolo enquanto eles mesmos ficam aqui pregando o Evangelho. Eles fazem com que Apolo avance, consequentemente a boa mensagem avance, a pregação do Evangelho avança. E Deus é glorificado. Por último, algumas aplicações para você refletir. Eu quero que você pense com muito carinho na seguinte pergunta: como anda a qualidade da sua pregação? Você tem dito para as pessoas assim, dá um tapinha nas costas, ó, vai dar tudo certo. Aí o outro responde lá, já deu. Que mensagem frívola, superficial é essa? Como é que anda a qualidade da sua mensagem? Você tem estudado a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Sabe aquele vídeo daquele menino orientalzinho, na hora da prova, ele fazendo assim, ó?
Tem um monte de crente achando que é assim que Deus vai fazer. Não, porque eu vou jejuar mais, porque o Espírito Santo vai me tomar, e eu vou falar para aquela pessoa, o Espírito Santo não age em quem não lê a Bíblia. O Espírito Santo não usa uma boca inerte. O Espírito Santo não vai fazer com que você se dedique à pregação e ao evangelismo se você não se dedica à leitura bíblica e à oração. Não vai. Se ele quiser, ele pode? Pode. Né? O anjo falou através da mula, não foi? Uma pedra lá saiu água, não foi? O mar foi fendido, não foi? O sol parou, o tempo parou, não foi? A gente sabe disso, que ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele estabeleceu, por princípio, de que nós seríamos os portadores dessa mensagem. E eu pergunto mais uma vez, como anda a qualidade da sua pregação? Como tem gente sendo enganada, sobretudo agora na internet, com os pregadores eloquentes, com jovens pregadores bonitos, com vidinhas perfeitas, que gostam de trazer mensagens açucaradas ao coração, e um monte de gente caminhando nessa direção, numa idolatria sem fim. Quer ver algo interessante? Quando um pastor de uma igreja assim muito grande cai, quantas pessoas caem com ele? Porque não estava seguindo a pessoa correta. Lógico que a gente chora, a gente sofre, a gente teve, alguns anos atrás aqui no nosso meio isso, mas como é que anda a sua pregação? Está mais naquela motivação? Vamos lá, você pode, saia da sua zona de conforto. Será que é isso que a gente precisa? O que a gente precisa é falar, Jesus morreu na cruz. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de uma forma tão incrível, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, você deveria tatuar isso no seu coração. Você deveria gravar isso na sua mente. Você deveria saber recitar João 3,16. Você deveria saber recitar a Escritura com uma facilidade em que ela flua quando você vai falar do Evangelho. Segunda questão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós precisamos focar na qualidade da mensagem. Sabe por quê? Tem um monte de gente por aí que acha que está indo para o céu, mas não vai. Sabe por quê? Porque está se enganando, achando que porque dá dízimo, porque vem à igreja, porque ora de vez em quando, porque é um bom marido, uma boa esposa, é trabalhador. Não, mas eu faço tudo direitinho. Como assim eu sou pecador? Uma má notícia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se você que tem a mensagem de salvação não se preocupa nessa qualidade, você vai ficar se perdendo em debates. Você vai ficar falando assim, não, mas porque Adão tinha um umbigo. Não, porque se Caim morreu, porque Abel comeu uma fruta e a serpente mordeu a canela do leão de Judá. Sabe esse evangeliquez que às vezes nem a gente entende. A gente não sabe o que significa leão da tribo de Judá. A gente não sabe porque a promessa ali em Gênesis diz que a serpente morderia o calcanhar. Já mordeu. Ele já pisou na cabeça da serpente lá na cruz. E às vezes a gente fica se perdendo. Não, a Bíblia tem mais 7 livros lá, porque aqueles livros e os livros apócrifos, foca na Escritura. Fala de Jesus. Para com essa mania de querer ficar achando coisinhas da Escritura, porque aqui, ali, e de fala de Jesus, pelo amor de Deus, porque os tempos são breves. Isso que aconteceu no Sul, está acontecendo em muitas partes de outros países. As guerras lá em Jerusalém não vão cessar, na Rússia, na China, no Japão, no Brasil, em todos os lugares, porque Jesus está vindo. Como diria o saudoso reverendo Júpiter, é como se a gente já pudesse ver os anjos lustrando as trombetas, porque quando essa trombeta soar, não vai mais ter tempo. Olha quantas pessoas
faltaram hoje porque estão focados nesse negócio de Dia das Mães. Jesus está voltando. Que Deus converta o coração das mães, que Deus mude a disposição para crer em Jesus. Para com esse negócio de ficar buscando outras coisas. O Cristo está chamando e a gente preocupado com o Dia das Mães, preocupado com o trabalho, preocupado com a enfermidade aqui ou outra ali, a gente se esquece, Jesus está voltando. Para pensar. Homens e mulheres morreram ao longo da história, para que eu e você estivesse hoje aqui sentado ouvindo. Jesus, tem misericórdia. Senhor, salva meu irmão, salva minha irmã, converte, transforma, liberta, para que eu pudesse ler a Escritura, orar e dizer, Senhor, tem misericórdia, não manda ele para o inferno, não manda ela para o inferno, convoca, Senhor, um dia como o Senhor fez comigo, não permita que ele ou ela seja devorado pelas chamas eternas. Querido, você tem sido zeloso e perseverante na pregação. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi? Você seria capaz de persuadir alguém a crer em Cristo? Não como se o poder dependesse de você, mas como de uma forma simples. Porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. É disso que você precisa. É disso que eu preciso. É disso que aquelas pessoas que nós amamos, que estão em perdição hoje, perdidas aí pelo mundo, cegos como nós estivéssemos, e a gente fica perdido, preocupado em comprar presente no Dia das Mães. Ligue todo dia para sua mãe, presenteie a sua mãe todos os dias, seja presente na vida dela. E você não vai precisar de um dia inventado por homens. E algumas igrejas até atrapalham o culto, que esse negócio do Dia das Mães, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa parar com isso. O culto é a Deus, não é a mãe, não é a pai, não é a filho. A gente precisa focar naquilo que é importante e parar com essas idolatrias que são renovadas todos os dias no nosso coração. Será que alguém me entendeu que eu estou falando mal da mãe de alguém? Eu posso dar 1 milhão de exemplos de mães que abandonaram seus filhos, que se voltaram para si mesmo e acharam muito mais importante cuidar da própria vida. Poderia dar 1 milhão de exemplos de mães que mataram seus filhos. A Escritura está repleta de exemplos de mães que entregaram seus filhos à adoração de Moloque. A Bíblia está cheia de exemplos de mães que entregaram seus filhos para queimar nas fogueiras, de mães que enterraram os filhos. A Bíblia aponta para os nossos dias em que mulheres iriam matar as crianças no ventre. Não tem nada a ver com mãe, é sobre Jesus, é sobre graça, é sobre misericórdia. Não tem nada a ver com essa mensagem demoníaca estabelecida aí. Olha o trânsito, olha o comércio, vendendo flores por R$300. Isso é um roubo. E as pessoas caem nessa balela, nessa bobagem. Nossas mães têm um lugar especialíssimo aqui. E assim deve continuar, porque elas são presentes de Deus para a nossa vida, mas não confunda isso com a adoração ao Senhor. Não confunda isso com a pregação do Evangelho. Se sua mãe não conhece Jesus ainda, fale de Jesus para ela. Mande a flor sim, mas mande o cartãozinho dizendo, Deus te amou, mamãe, de tal maneira que entregou o próprio filho. A senhora entregaria a mim por amor de alguém? E um recado, queridos, às mães que esperam por esse dia. Se você não criou seu filho bem o suficiente para ele te homenagear, te honrar, todos os dias, como a Escritura diz, porque nós vamos encontrar a Escritura dizendo que há claramente, profundamente a mensagem, primeiro mandamento com promessa,
Honra pai e mãe. Se você não fez isso, você merece tudo que você está passando nessa falsidade chamada Dia das Mães. Se você não educou seus filhos aos pés do Senhor, orando a Escritura com Ele, orando por Ele, Ele vai chegar nesse dia e vai estar fazendo muitas outras coisas, vai fazer você se humilhar para ir em direção, em busca de misérias e migalhas de carinho e afeto, porque você não ensinou o caminho da Escritura. Que Deus tenha misericórdia das nossas mães, sobretudo das mãezinhas que não conhecem o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós enquanto filhos, para honrarmos as nossas mães. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez.